Como dar conta da rotina sem sentir que está trabalhando o dia inteiro? Você já teve a sensação de que passou o dia inteiro trabalhando? Eu não estou falando de trabalhando no sentido de estar no emprego, mas trabalhando, você acorda e já tem alguma coisa para resolver, prepara o café, é um trabalho, organiza alguma coisa da casa, responde uma mensagem, resolve uma pendência, pensa no almoço, lembra de uma conta, responde alguém. Depois do trabalho ainda tem casa, família, compromissos, e quando finalmente chega a noite você pensa: puxa, eu não parei o dia inteiro. Só que quando você olha para trás, também sente: o que que eu fiz de verdade? E é essa sensação muito frustrante, porque não é necessariamente que você não fez nada, não, você fez muita coisa. O problema é que quase tudo que você fez exigiu alguma coisa de você. E talvez seja justamente por isso que você esteja sentindo que trabalha o dia inteiro. Tudo é trabalho, dentro de casa, da família, do emprego. Hoje eu quero mostrar como começar a sair desse ciclo. E não é aprendendo a fazer mais, é aprendendo a fazer uma coisa muito importante: parar de transformar todo momento do seu dia em um momento de obrigação. Eu vou trazer aqui 3 exercícios que podem ser um divisor de águas dentro da sua rotina. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, você já vai enxergar a sua rotina diferente. Existe uma diferença enorme entre estar ocupada e estar trabalhando. Só que na nossa rotina, muitas vezes essas duas coisas elas se misturam. Veja bem, você está fazendo o café, mas pensando no e-mail que precisa responder. Tá tomando banho, mas está lembrando que precisa marcar uma consulta. Tá dirigindo, mas está organizando mentalmente o que precisa comprar no mercado. Tá no sofá, mas pensa: eu ainda preciso guardar aquela roupa. Percebe? Seu corpo ele tá parado, mas a sua cabeça continua trabalhando. E é aí que aparece uma coisa que eu considero ainda mais cansativa do que uma quantidade de tarefas: a sensação de estar permanentemente disponível para a obrigação. Você não consegue simplesmente estar em um momento. Existe sempre alguma coisa esperando por você. E quando isso acontece todos os dias, até o descanso começa a aparecer uma tarefa. Você pensa: eu deveria aproveitar para descansar. E até descansar vira uma obrigação. Eu deveria fazer exercício, eu deveria ler, eu deveria organizar minhas coisas, eu deveria cuidar mais de mim, eu deveria. E você percebe que até o tempo livre tá cheio de deveria. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: o problema não é somente a quantidade de coisas que você faz, é a quantidade de coisas que continuam ocupando espaço na sua cabeça. Agora vem uma mudança de pensamento que pode ser desconfortável e às vezes até parece óbvio para você, mas pensa comigo. Talvez você esteja tentando construir uma rotina baseada em uma ideia impossível. Eu preciso conseguir fazer tudo que precisa ser feito. E não é assim. A vida não funciona assim. Sempre vai existir uma roupa para lavar, uma mensagem para responder, uma coisa para organizar, um e-mail, uma compra, uma pendência, uma pessoa precisando de alguma coisa. Se você esperar terminar tudo para finalmente descansar, você nunca vai chegar ao descanso, porque a lista nunca termina.
A gente toma banho, amanhã tem que tomar banho de novo. A gente come, amanhã precisa comer de novo. Então não dá para fazer tudo e só depois pensar em você. Você precisa estar no meio de todos os dias. Então talvez a pergunta não seja como eu consigo fazer tudo, mas o que realmente precisa ser feito hoje. É por isso que a gente usa o planejamento semanal. Porque hoje eu faço essas atividades, amanhã eu faço essa, depois de amanhã eu faço essa, e assim por diante. Quando você tem 7 dias, você consegue dar conta da sua rotina sem deixar você para depois. E mais, quando você organiza por dias, você não faz tudo todos os dias. Tomar banho, comer, você precisa fazer todos os dias, mas as atividades como, por exemplo, a refeição, o jantar, não precisa ser todos os dias. É aí que entra a organização. Essa mudança muda completamente a forma como você olha para sua rotina. Porque uma rotina saudável não é aquela em que tudo está resolvido. É aquela que você consegue dar atenção ao que importa, sem precisar estar resolvendo alguma coisa o tempo inteiro. Agora eu quero te ensinar um exercício muito simples. É o primeiro exercício que vai transformar a sua rotina. Pega um papel e todas as coisas que estão ocupando a sua cabeça hoje, tudo que está lá, coloca nesse papel. Escreve tudo lá. Preciso responder aquela mensagem. Escreve. Preciso responder aquela mensagem. Preciso organizar meu armário. Escreve no papel. Preciso marcar aquela consulta. Escreve no papel. Preciso trabalhar. Preciso comprar alguma coisa. Preciso voltar a fazer o exercício. Preciso limpar a casa. Coloca tudo no papel. Todas as tarefas pendentes que você tem aí dentro da sua cabeça. Coloca no papel. Tudo que está na sua cabeça, coloca no papel. E agora, vamos fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: o que realmente precisa acontecer? Segunda pergunta: o que pode esperar? Terceira pergunta: o que nem precisa ser feito por mim? Agora você vai pegar todas essas atividades que você colocou ali na folha do papel e você vai dividir dentro dessas 3 perguntas. O que realmente precisa acontecer? Preciso trabalhar, preciso responder a mensagem, preciso pagar a conta. Isso precisa acontecer. O que pode esperar? Ir no supermercado pode esperar? Limpar a casa pode esperar? Você vai escrever as atividades que podem esperar. E a pergunta 3: o que nem precisa ser feito por mim? Será que dá para contratar algum serviço? Um serviço de limpar a casa, passar roupa? Será que eu posso pedir para alguém passar no supermercado para mim? Essa terceira pergunta é muito poderosa, porque muitas mulheres carregam tarefas simplesmente porque são acostumadas a carregar. Se eu não fizer, ninguém faz. É mais fácil eu fazer. Eu faço mais rápido. Deixa que eu resolvo. E aos poucos você constrói uma rotina onde tudo depende de você. E depois se pergunta por que é que tá cansada. Então comece a perceber, nem tudo que precisa acontecer precisa ser feito por você. Isso já está sendo um padrão seu, né? Um padrão construído de tem a tarefa, pega para fazer. Então pega tudo que tá ali naquela folha
que você escreveu, tudo que estava na sua cabeça, que você passou para a folha e enumere. Coloque lá o que realmente precisa acontecer, o que pode esperar e o que nem sempre precisa ser feito por mim. Percebam que a partir daqui você já tem um direcionamento. Você já sabe por onde começar. Quando você tem descrito o que realmente precisa acontecer, é por essas tarefas que você vai começar. Isso aqui precisa ser feito, né? E quando você consegue fazê-las, aquelas outras tarefas que pode esperar, elas podem entrar também dentro desse dia, ou se não, pode entrar no próximo dia. Esse é o começo da organização. Agora vamos para a parte prática. Segundo exercício, eu quero te propor uma regra. Todos os dias você vai escolher apenas 3 coisas que realmente precisam acontecer. Presta atenção, não é 15, não é 20, são 3. Você vai pegar a sua lista de atividades que você tem ali na sua cabeça de coisas que precisam ser feitas e vai escolher 3. O resto a gente coloca na categoria se der. Isso é muito importante, porque existe uma diferença entre eu preciso fazer isso e eu gostaria de fazer isso se tivesse tempo e energia. Quando você coloca tudo como obrigatório, sua mente entende que você está sempre atrasada. Nossa, ainda preciso fazer isso, ainda preciso fazer aquilo. Está sempre atrasada, porque é tudo obrigatório, tudo precisa acontecer. E você já começa o dia devendo. Nossa, ainda preciso fazer tudo isso. Mas quando você define o essencial, você cria uma linha de chegada e isso muda a sensação do dia. Você pode terminar suas 3 coisas e pensar: hoje foi suficiente. Mesmo que existam outras coisas na lista. E se você fizer a mais, então você está mais do que de parabéns. Mas vocês trazem a sensação de que hoje eu dei conta. É o começo de trocar a obrigatoriedade pelo prazer. Porque tudo que é chato, a gente faz com obrigação. Agora, tudo que é legal, a gente faz por prazer. E quando você tem espaço, você consegue encaixar, você consegue fazer, isso traz leveza, traz prazer, começa a trazer orgulho para dentro da sua rotina. Agora vem um erro que eu vejo muita gente cometendo quando começa a se organizar. E é aqui que entra o terceiro exercício para você não cometer esse erro também. Então, as pessoas, a maioria delas, tem muita coisa para fazer e decidir. Então, elas planejam o dia inteiro delas assim. 8 horas tem isso, 9 horas aquilo, 10 horas aquilo, 11 horas essa coisa, 12 horas almoço, 13 horas trabalho, 14 horas tarefa, 15 horas tarefa, 16 horas tarefa. E no papel até parece perfeito. Só que existe um problema aí. Você não é uma máquina. Seu dia tem interrupções, tem imprevistos, tem cansaço, tem trânsito, tem uma ligação, tem alguém que precisa de você. Tem dias em que você simplesmente está menos disposta. Então, em vez de planejar cada minuto, planeje blocos. Por exemplo, de manhã, o que é importante fazer antes do meio-dia? À tarde, qual é a
principal coisa que precisa acontecer. À noite, o que eu quero preservar para mim? Isso cria uma estrutura sem transformar a sua vida em uma planilha. Percebem que aqui você tem direção de novo. Você não vai se sentir perdida. Por quê? Porque você já sabe o que precisa ser feito. Agora, na parte da manhã, eu tenho que fazer isso. Você não vai ser atropelada por outras tarefas, porque está aqui discriminado o que precisa fazer. À tarde é isso aqui, à noite é isso aqui. Pronto, não vai ter mais confusão mental, não vai ter a sobrecarga das tarefas pendentes na cabeça. E aqui a gente chega no ponto mais importante desse vídeo. É onde você precisa colocar você mesma dentro dessa organização. Porque muitas mulheres fazem um planejamento assim, ó. Trabalho, casa, filhos, mercado, contas, compromisso, família. E quando sobra um espaço, aí elas falam assim, ó. Se der, eu descanso. Você está tratando você como sobra. E aquilo que é colocado como sobra quase nunca acontece. Então eu quero que você experimente uma inversão. Em vez de perguntar onde eu encaixo um tempo para mim, pergunte o que eu quero preservar na minha semana. Pode ser uma caminhada, uma hora para ler, um café sozinha, uma aula, um almoço tranquilo, um encontro, uma tarde sem obrigação, ou simplesmente meia hora sem precisar resolver nada. Não precisa ser algo grandioso. O importante é que exista. Porque qualidade de vida não é ter uma vida sem responsabilidades, é ter uma vida em que as responsabilidades não ocupam todos os espaços. Então agora vamos resumir tudo que a gente conversou aqui. Primeiro, escolha 3 tarefas essenciais por dia. Não tente fazer tudo. Segundo, tire da sua cabeça o que pode ir para o papel. Você não precisa lembrar de tudo o tempo inteiro. Coloca no papel. Terceiro, pergunte o que pode esperar. Nem tudo é urgente. Tem uma aluna que é dentista, eu gosto de trazer esse exemplo aqui porque ele explica a importância desse passo. Ela tem um consultório e o consultório manda mensagem toda hora e ela precisa resolver os problemas do trabalho. E ela tem um projeto pessoal do qual ela quer se dedicar, ela quer fazer, é importante para ela, mas nunca sobra tempo porque o consultório consome esse tempo dela. Então eu perguntei para ela: essa mensagem que chegou do consultório, você precisava responder na hora? Não dava para esperar 20 minutos? 10 minutos? Precisava ser na hora? A princípio ela falou não, tinha que ser na hora, mas depois ela pensou, repensou e disse: eu acho que dava sim. Você criou o hábito do imediatismo. E o hábito do imediatismo precisa ser feito na hora. Chegou uma demanda, é na hora. O filho pediu, é na hora. Alguém precisa de alguma coisa, é na hora. E com isso você vai atropelando aquilo que é importante para você. Então, essa pergunta é muito importante. O que pode esperar? Isso não significa que você não vai atender aquela demanda que chegou. Não, você vai atender. Você só não vai atender naquele momento que você está se dedicando ao seu projeto pessoal, aquilo que é importante para você. Eu vou fazer a caminhada, eu vou para a academia, eu vou tomar um café, 10 minutos. Eu vou respirar
um ar lá fora e volto daqui a 10 minutos. Você deu o tempo para você e depois você continua resolvendo as demandas que aparecem. Então é muito importante esse passo. E o quarto é: reserve espaço para você antes que o dia acabe. Não espere sobrar, porque provavelmente não vai sobrar. E eu quero que você leve uma pergunta com você hoje. Isso precisa ser feito hoje? Use essa pergunta muitas vezes. Você vai perceber que uma parte enorme da sua sensação de urgência vem de coisas que simplesmente poderiam esperar. E eu quero deixar uma mensagem também aqui para vocês hoje. Você precisa construir uma rotina em que consiga dar conta do que importa sem se perder de si mesma. Porque o objetivo não é terminar o dia com a sensação de fiz tudo. Isso provavelmente nunca vai acontecer. O objetivo é conseguir terminar o dia pensando: eu fiz o que precisava ser feito e ainda tive espaço para viver. E talvez essa seja a verdadeira definição de uma rotina leve. Não uma rotina sem obrigações, mas uma rotina em que as obrigações não ocupam a vida inteira. E se hoje você sente que está perdida na própria rotina, comece pequeno. Escolha 3 coisas importantes. Coloque o restante no lugar certo. E principalmente, não deixe você mesma para depois. Se esse conteúdo te ajudou, eu sou Fernanda Rainha e ao lado da minha irmã, nós ajudamos mulheres a dar conta da rotina sem se deixar para depois. Já segue o perfil para você construir uma rotina positiva com sentido e direção e compartilha com aquela amiga que você conhece que esse conteúdo pode ajudar. E até o próximo vídeo.